Boa tarde a todos. Nós vamos, nesta aula, abordar as técnicas de separação dos componentes de uma mistura homogênea e revisar as técnicas de separação dos componentes de uma mistura heterogênea, que é o assunto que nós vimos na última aula. Nós vamos rever essas técnicas através das figuras que representam a teoria apresentada e nós vamos mostrar como fazer a separação dos componentes de uma mistura homogênea. Então vamos lá. Primeiramente, vamos rever a separação dos componentes de uma mistura heterogênea sólido-líquido, como por exemplo areia e água. E para a separação eu posso usar a decantação. A areia é um sólido mais denso e vai se depositar no fundo do recipiente, enquanto a água vai ficar na superfície. O que acontece? Se você virar esse recipiente, você consegue transferir a água para o recipiente da direita e simples, você acaba separando os dois componentes. Caso o sólido demore para decantar, eu posso fazer uma decantação mecânica chamada de centrifugação, onde o aparelho disponível chamado de centrífuga, o tubo de ensaio, ele vai girar a alta velocidade e pela ação da força centrífuga o sólido vai se depositar no fundo do tubo. Aqui abaixo nós temos uma centrífuga usada em laboratório e à direita o resultado da centrifugação, separando os componentes do sangue por diferença de densidade. Uma outra possibilidade para separar sólido líquido de mistura heterogênea é a filtração. Uma das aplicações comuns do nosso cotidiano em nossas residências é o preparo do café, à sua esquerda. E caso o sólido demore para filtrar, para separar a filtração do líquido, eu posso usar uma filtração a vácuo à sua direita, que tem por finalidade acelerar o processo da filtração. Os aparelhos usados na filtração a vácuo são o funil de porcelana, conhecido como funil de Birchner, abaixo o frasco Kitasato, acoplado por uma mangueira numa bomba de vácuo ou uma trompa d'água, que vai fazer a sucção, puxando o ar do sistema e acelerando o processo da filtração comum. Para separar os componentes de uma mistura de líquidos heterogêneos, eu uso a decantação também. Porém, o aparelho utilizado na decantação é esse que você observa na figura, conhecido como funil de decantação, ou funil de separação, ou o funil de Bromo, que são sinônimos para esse dispositivo. Coloca-se dentro do funil os líquidos immiscíveis que não se separam, que não se misturam, e o líquido mais denso que fica na parte inferior e o mais leve na parte superior. Aqui embaixo tem uma torneirinha vermelha que você vai abri-la, deixando o líquido mais denso escoar, e depois você fecha a torneira e separa o líquido mais leve do mais denso. A outra forma de separação de sólido líquido ou líquido heterogêneo é a sifonização. Essa mangueirinha aqui é o sifão que você vai enchê-la com o líquido mais leve, e por diferença dessa altura, devido à pressão atmosférica exercida sobre a superfície do líquido mais leve, ele vai subir e consequentemente se deslocar nesse sifão. E assim você consegue removê-lo passando para outro recipiente. Isso pode ser aplicável para líquidos heterogêneos ou sólido líquido com a transferência do líquido. Agora vamos para as misturas heterogêneas de sólido-sólido, que são várias técnicas, das mais simples até um pouco mais sofisticadas. Na catação, eu separo sólidos usando as mãos. Nessa figura eu tenho um exemplo do processo de reciclagem do líquido, onde a separação é realizada com a ação das mãos.
sólidos heterogêneos separados pela corrente de ar, pelo vento, sólidos heterogêneos separados pelo diâmetro através de uma peneira, ou conhecida simplesmente como tamiz. Por isso a técnica pode ser chamada de peneiração ou de tamização, como exemplo abaixo na figura, para separar a areia grossa da areia fina. Separação de sólidos heterogêneos usando corrente de água na prospecção do ouro na atividade dos garimpos. Aqui nós temos uma mini calha, onde a água do rio passa pela mesma, levando as partículas mais leves e deixando a areia com supostamente a presença do ouro, que depois, posteriormente, vai ser separada. Sólidos heterogêneos separados pela diferença de densidade em relação ao líquido. Aqui à esquerda nós temos uma figura com sólidos heterogêneos como areia e serragem. Serragem é areia em pó, né? A madeira em pó. E para separá-las você adiciona água. A serragem, que é mais leve do que a água, fica na superfície, flutua, enquanto a areia mais densa fica no fundo do recipiente. Você vira esse becker, a água com o sólido mais leve é transferido para outro recipiente e assim você consegue separá-los. Sólidos heterogêneos utilizando o ímã, separação magnética ou imantação. O ímã tem propriedades magnéticas e ele atrai metais tais como ferro, cobalto ou níquel. À esquerda nós temos uma máquina com um ímã gigantesco que atrai a sucata de ferro que separa dos outros materiais. À sua direita nós temos uma mistura de areia com limalha de ferro, ferro em pó, e o ímã aproximado na mistura atrai o ferro e não atrai a areia. Agora, nós temos sólidos heterogêneos que são separados pela fusão fracionada, onde o aquecimento vai fundir, vai derreter apenas um componente da mistura, como é o caso mostrado nessa figura da obtenção do ferro gusa a partir do minério de hematita. Gostaria de pedir a todos que, assim que possível, acessem esse link e que vocês consigam, através dele, visualizar no YouTube esse processo de obtenção do ferro nos fornos siderúrgicos por fusão fracionada. Muito interessante, ok? A seguir, nós temos a sublimação fracionada, que é a separação de sólidos, onde um deles, ao ser aquecido, vai sublimar, ou seja, passar diretamente para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Olha que figura interessante. Aqui nós temos areia e iodo. Quando aquecido, na chama do bico de Bunsen, o iodo sublima e o vapor de iodo, ao entrar em contato com a superfície do vidro de relógio, vai ressublimar e formar cristais de iodo na superfície, dos quais são separados da areia. Muito bonito esse método de separação por sublimação. Agora, uma aplicação do processo de obtenção dos componentes de uma mistura heterogênea é através da estação de tratamento da água dos reservatórios. Esse processo ele é muito cobrado nos vestibulares e o aluno precisa tomar conhecimento dessas técnicas que já mencionamos em aula, como a captação, a adição de sulfato de cálcio, ou melhor, sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, que forma o hidróxido de alumínio, que é um sólido gelatinoso, que vai provocar a aglutinação das partículas dispersas e, posteriormente, ele vai decantar. É a floculação seguida da decantação, para assegurar que algumas impurezas sólidas não tenham decantado na presença do hidróxido de alumínio. Depois a água passa pela filtração por camadas de cascalho, 3 camadas de areia e o carvão ativo,
usado para reter principalmente substâncias com odor desagradável, chamadas substâncias voláteis, ou seja, que evaporam facilmente na temperatura ambiente. Depois da água estar límpida, mas não pode ser consumida, pois ela contém micro-organismos como vírus, bactérias e fungos que são eliminados pela adição de cloro desinfetante. Além disso, adiciona-se flúor, que tem uma ação preventiva contra a ação da cárie. Depois da adição de flúor, a correção da acidez com a adição de cal, que forma hidróxido de cálcio, que neutraliza a acidez da água. E, posteriormente, essa é a água que vai ser distribuída, que chega às nossas residências. Não deixe, por favor, de visualizar no YouTube um vídeo simples de apenas 1 minuto e meio, mostrando essas etapas, bem didático e vai ajudá-los a entender melhor o assunto. Agora, a separação das misturas, esse tópico é muito importante, tem sido cobrado com muita frequência nos vestibulares, que é o contato de um componente da mistura com um líquido puro ou um líquido ou vapor de um líquido, que esse líquido ou seu vapor, dissolver o componente do sólido. Esse é um processo chamado de extração. Isso acontece, por exemplo, com esses sachês, de chás da erva mate ou do próprio café, onde o pó da planta vai entrar em contato com a água quente. Isso é chamado extração por difusão, e a água quente vai dissolver o componente que vai ser transferido para o líquido e degustado. Existe a difusão, a extração por difusão, que é em contato com o líquido, e extração por arraste a vapor, como o nome sugere, é por contato com o vapor. À direita tem uma figura de uma questão que caiu na prova do Enem alguns anos atrás, numa sauna, onde o vapor da água entra em contato com folhas de erva doce, de eucalipto, e esse vapor solubiliza, dissolve o componente da planta, que vai ficar no ambiente, dando um odor agradável. Tá? Esse é o detalhe importante que eu quero chamar a atenção de todos vocês, que aparece com bastante frequência nos vestibulares, ok? Agora, nós temos a mistura heterogênea de sólido líquido, que é a chamada de solução fracionada, um outro tema muito solicitado nos vestibulares. Por exemplo, a areia e o sal, onde eu quero separá-los, então o nome sugere dissolução. Eu vou colocar água que vai dissolver um componente do sólido, da mistura, que no caso a água vai dissolver o sal, mas não dissolverá a areia. Então eu coloco água, ela dissolve o sal, não dissolve a areia. Depois eu tenho uma mistura heterogênea sólido líquido, eu filtro, a água vai ficar retida no funil e vai passar pelo funil a salmoura, que é a água com sal dissolvido. Para obter o sal sem água, eu vou fazer a cristalização fracionada, que consiste no aquecimento da salmoura com a evaporação da água e a cristalização do sal. Esse processo final de obtenção do sal chama-se cristalização fracionada. Aqui nós temos um processo de obtenção de drogas ilícitas, que é o cloridrato de cocaína, obtido por esse processo chamado de cristalização fracionada, onde à medida que a água vai sendo aquecida, ela vai evaporando e os sais vão cristalizando. Vamos agora estudar as principais técnicas de separação dos componentes de uma mistura homogênea. Primeiramente, mistura homogênea sólido-líquido, exemplo, água e sal dissolvido. A melhor técnica de separação de água com sal dissolvido dependerá da finalidade. Você quer obter a água ou o sal como principal componente? Se a resposta for eu quero obter apenas o sal, eu posso dispensar a água, então eu uso a cristalização fracionada, onde
a água e o sal dissolvido encontra-se num recipiente, vai ser aquecido, a mistura homogênea, a água vai evaporar e o sal vai cristalizar. Aqui à direita temos uma aplicação da cristalização fracionada com a obtenção do sal marinho, né, nas salinas. Caso você diga, não, pensando melhor, eu vou mudar de ideia, eu quero obter a água quimicamente pura e chamada de água destilada. Bom, então, se obter água destilada, então você vai usar a destilação simples. Aqui nós temos a aparelhagem básica da destilação simples, usando aqui um balão que contém a mistura a ser separada. Aqui nós temos o bico de Bunsen, que queima um gás, e o calor do gás é transferido para a mistura, que faz a água ferver. O vapor da água vai subir nesse balão e vai entrar à direita nesse dispositivo, onde circula a água que vai refrigerar o sistema. Esse dispositivo chama-se condensador. Muito bem, o vapor do líquido vai entrar nesse dispositivo e condensar, obtê-lo na forma líquida à sua direita, que por sua vez vai ser separado do sólido. Eu peço a gentileza, da mesma maneira, que vocês consultem esse link no YouTube e verifiquem uma animação do processo de destilação simples. Interessante, por favor, ok? O que mais? Agora nós temos aplicações da destilação simples. À esquerda, um processo de fermentação da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar fermentada obtém uma garapa que contém álcool e que, por sua vez, esse álcool vai ser removido desse caldo fermentado por destilação, com a obtenção da aguardente ou cachaça. Aqui à direita, uma outra aplicação da destilação com o que ocorre diretamente nesse processo, que é a evaporação. Aqui nós temos a água dos rios, ciclo da água, né? A água do rio vai evaporar, assim como a transpiração dos vegetais. Esse vapor de água na atmosfera vai condensar, formando nuvens. As nuvens, por sua vez, vão precipitar em forma de chuva. A água da chuva vai escoar na superfície do planeta e vai repor a água que evaporou, assim como parte da água também vai infiltrar no solo e repor lençóis freáticos. O ciclo da água acontece as etapas que ocorrem na destilação, que respectivamente é a evaporação da água e a sua condensação. Misturas homogêneas de líquidos com ponto de ebulição próximos. Para separar, usamos a destilação fracionada. Olha que figura bonita à sua esquerda da destilação fracionada, que contém aqui na parte superior o condensador, onde circula a água que vai refrigerar o sistema. Aqui dentro desse dispositivo com um termostato que regula a temperatura, nós temos um balão de destilação e acoplado na sua superfície um dispositivo essencial para separar os vapores dos líquidos, chamado condensador. Aqui à direita existem alguns modelos de condensadores. Então os líquidos são aquecidos a uma determinada temperatura, um líquido ferve. O vapor do líquido vai entrar nesse dispositivo chamado de coluna de fracionamento e, como esse vapor é proveniente do líquido que ferveu, esse vapor consegue atingir o topo da coluna e entrar à direita no condensador, condensar e consegue obtê-lo na forma líquida. Ao mesmo tempo que o vapor do líquido que ferveu entra na coluna, também, da mesma maneira, entra o vapor do líquido que não ferveu. Então, mas o líquido que não ferve, o vapor não consegue atingir o topo da coluna. Então, ele chega dentro da coluna e condensa, volta para o balão. E esse dispositivo chamado coluna de fracionamento tem por finalidade separar
os vapores dos líquidos por diferença nos pontos de ebulição. Peço a gentileza também que visualizem um exemplo de uma destilação fracionada neste link. Apenas 1 minuto e meio de visualização. Por favor, é interessante, tá? Muito obrigado. A seguir nós temos a aplicação da destilação fracionada no cotidiano. Aqui nós temos à esquerda uma refinaria da Petrobras, lá na cidade de Mauá, no Grande ABC. E aqui nós temos uma coluna de fracionamento gigante. Se nós pegarmos e ampliarmos o que existe dentro dessa coluna, vamos verificar aqui à direita que existe uma espécie de uma serpentina, esses dispositivos nos quais os vapores da mistura do petróleo são separados, obtendo os derivados do petróleo que têm usos comerciais diversos, como a fração mais leve que atinge o topo da coluna, que é o gás que constitui os botijões, os cilindros. A fração mais pesada fica na base, que é sólida, usado para confeccionar o asfalto, que é o famoso piche. E entre o gás, que é o mais leve, e o piche, que é o mais pesado, existem as frações intermediárias, que são líquidas. Na ordem, nós temos gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e o óleo combustível. À medida que o tamanho da cadeia vai aumentando, aumenta o ponto de ebulição e vai também obter essa fração mais pesada, na parte inferior, e a mais leve, com menor cadeia molecular, menor ponto de ebulição, e consequentemente são obtidas primeiro as frações mais leves e por último as frações mais pesadas. Da mesma maneira, peço que vocês cliquem nesse link e visualizem o processo de destilação fracionada nos derivados do petróleo. Para finalizarmos a aula de hoje, aqui eu vou te apresentar uma técnica de separação de gases, como os componentes mais abundantes da atmosfera, que são nitrogênio e oxigênio. Como separar os gases constituintes do ar, fazendo uma liquefação, que é transformar o gás em líquido, aumentando a pressão e resfriando o sistema, e depois de obtermos o ar líquido, ou liquefeito, aí nós fazemos a destilação fracionada e separo os componentes do ar, o oxigênio do nitrogênio. Lembrando que o componente da mistura homogênea que vai separar primeiro na destilação é o mais volátil. O que é o líquido mais volátil? É o líquido que evapora primeiro, que possui o menor ponto de ebulição. É isso aí. Eu agradeço a atenção de todos, peço a gentileza de resolverem os exercícios propostos nessa aula, e as dúvidas eventuais que surgirem, por favor, nos procurem. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.